Oi, gente, tudo bem com vocês? Boa noite. Gente, nesse vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre pessoas amadas que fez parte da minha vida que já se foram, já não faz parte mais desse plano, mas que foram pessoas importantes na minha vida e que virou, mexeu, eu tô lembrando delas. Virou, mexeu, eu tô lembrando da época que eu vivi com elas, que foi a época da minha infância, né, entre os 9 e 10 anos. Né? E eu lembro muito da minha avó, do meu avô. Eu lembro da minha avó Raimunda, que eu morei um tempo muito bom com ela. Foi uma época boa, divertida, alegre, né? A minha avó, ela cuidou muito bem de mim, não tenho do que me queixar. Ela me cuidou bem. E meu avô também. E era uma época maravilhosa, gente, maravilhosa. Eu lembro bem da época em que minha avó, nos fundos da casa dela, no quintal, tinha fogão de carvão e ela fazia carne de porco na panela de barro, ela fazia, como é que fala, meu Deus, torrava o café em casa. Ela tinha uma panela de barro assim, redonda, grande, ela torrava o café em casa. Eu aprendi a fazer isso com ela. Ela fazia manteiga caseira, eu aprendi a fazer com ela. Eu sei torrar o café, eu só não tenho espaço. Aqui em São Paulo as casas são mais difíceis para isso, mas agora eu moro em São Paulo, mas lá no Pernambuco tem quintal, né? Tem fogão de carvão, então dava para fazer tudo isso, né? E eu lembro que ela fazia cuscuz numa cuscuzeira de barro e o cuscuz ficava uma delícia. Ela fazia pão assado no café da manhã, cuscuz, inhame. E botava na mesa aquele pote de manteiga caseiro que ela fazia. Ai, que delícia, gente. Era bom demais na época da minha avó. E na época do meu avô também, né? E eles foram um casal muito feliz. Meu avô e minha avó viveram muitos anos juntos, viu? O meu avô foi um homem maravilhoso, porque o meu avô, ele casou com a minha avó era viúva e já tinha acho que 3 filhos, 3 ou era 4 filhos do outro casamento dela, quando ela ficou viúva. E foi uma época difícil na vida dela, e ele trabalhava na prefeitura, meu avô, e ele amparou ela, ele cuidou dos filhos dela, e aí eles casaram e começaram primeiro com amizade, ela lavando a roupa para ele, que antigamente, né, tinha esse negócio de lavar roupa, de lavadeira, e ela lavava roupa para ele, para ajudar a criar os filhos, né, então ela trabalhava lavando roupa e ela lavava a roupa dele. E aí eles se conheceram, e aí ela era viúva e acabaram que casaram. Meu avô era índio, né, ele era filho de índio, e meu avô terminou de criar os filhos dela com o finado marido dela, né, e aí teve mais filhos com ela e foi maravilhoso tudo isso. Nessa época eu amei viver na casa da minha avó. E foi uma época que a minha mãe tinha vindo para São Paulo trabalhar, para mandar dinheiro pra gente, essas coisas de família, né? E aí eu fiquei com a minha avó, eu e minha irmã ficamos com a minha avó. E era maravilhoso, gente. E eu também lembro, gente, da minha bisavó. Como eu gostava de ficar na minha bisavó. A minha bisavó chamava Regina. E a minha avó chamava Raimunda, o meu avô Antônio. Um homem maravilhoso. Um homem maravilhoso, trabalhador, digno. Ai, ó, gente. Ó, sinceramente, viu? É difícil de encontrar uma pessoa assim hoje em dia. Encontra-se, mas é raro. Meu avô foi um homem exemplar. E não bebia, não era homem de viver em festa. Ele só fumava o cachimbo dele. Tinha um cachimbinho que ele fumava e amava fumar aquele cachimbo, né? E gostava de contar histórias. Histórias de assombração, histórias que ele viveu. Histórias de assombração, contava muita. Que ele passou por muita coisa assim, que ele morava antes dele trabalhar na prefeitura, na nossa cidade lá em Pernambuco, ele trabalhava em fazenda. Em fazenda. Então ele contava, né, cada caso terrível de assombração. E eu lembro de alguns. E depois tem a minha bisavó. Minha bisavó chamava Regina. E a minha bisavó era pequenininha e era brava, mas era tão bonitinha, sabe, gente?
Aí ia pra missa, e botava aquele véu na cabeça, e subia as escadas da... Tinha umas escadarias para subir para a igreja, e ela subia aquelas escadarias, eu ficava atrás com medo dela cair, porque ela já estava bem de idade, sabe? E era muito engraçada, muito engraçada. E ela já estava caducando. Caducando é quando a pessoa já está esquecendo as coisas, gente. Para quem não sabe o que é caducar. Tem muita gente que sabe por outro nome, né? E tem gente que conhece, acho que como dormência. É isso. E a gente conhece como caduquice. E ela estava caducando já estava começando a caducar. Então o café caía caía gotas de café na toalha. Ela virava do lado esquerdo e ela dizia que do lado esquerdo estava limpo. Mesmo que tivesse manchado, mas ela dizia que estava limpo, que só tinha caído no lado direito. Ela colocava cinza no feijão, dizendo que era sal. A gente tinha que ficar vigiando a minha bisavó, que era a mãe da minha avó Raimunda, que ela já estava caducando. Mas era uma época tão gostosa, gente, porque eu cuidava dela com tanto carinho. E ela era braba, velhinha, era braba, viu? Muito braba. E morava eu, ela, às vezes a minha avó me mandava ir cuidar dela porque ela ficava doente, minha avó pedia pra eu ia. E às vezes ficava eu, ela e meu tio, que era filho dela solteiro, que ficou solteirão em casa com ela. Mas o meu tio sofria na mão dela, viu? Mas era uma época muito boa. Meu tio sofria porque ela tava naquela época de começar a reclamar de tudo, sabe? Tudo que ele comprava pra ela não tava bom, a carne não tava boa, nada tava bom. Nada tava bom, então ele sofreu na mão dela um pouco. Mas ela... Eu achava muito bonitinho aquele jeito dela, sabe? Eu gostava de cuidar da minha bisavó. E foi uma época muito boa. Teve uma época que a gente morou numa casa onde ela tinha um quintal enorme. E ela plantava milho, feijão, fava, abóbora. Ela tinha pé de goiaba, pé de laranja, limão. Ela tinha melancia no quintal, quiabo, de tudo tinha no quintal da minha bisavó. De tudo tinha. E eu lembro bem que ela tirava o milho, quando o milho estava bom, ela tirava o milho e ela tinha fogãozinho de carvão, 3 boquinhas assim de fogãozinho de carvão, uma em seguida da outra, e ela cozinhava a comida ali, e à noite ela tirava à tardezinha ela tirava aquele milho, e ela assava e botava assim na beira do fogo. E depois da janta a gente comia um milhozinho assado. Era muito bom. Foi muito gostoso aquela época. Eu sinto saudade daquela época. Na casa da minha bisavó, na casa da minha avó. São pessoas que marcaram a minha infância. Por isso que eu tô falando deles para vocês. Porque para mim é importante. Porque marcou a minha infância. Eu tenho boas lembranças dessa época com a minha avó, meu avô Antônio, minha avó Raimunda, meu avô Antônio, e com a minha bisavó Regina. E também uma tia minha chamada Alice, que eu convivi com ela um tempo. Também era gostoso conviver com a minha tia Alice. Foi muito bom aquela época. E com a minha bisavó foi ótimo, ótimo. Foi uma época muito boa, gente. Que eu sinto saudade e que faz falta para mim. Faz falta para mim. Mas agora eles já não estão mais aqui entre a gente, né? Aqui nesse planeta, nesse plano. Já se foram, mas são pessoas que deixaram saudade, tá? Esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. O meu avô foi muito bom para minha avó, para todos nós, sabe? E foi uma época maravilhosa na minha vida, gente. Uma época maravilhosa, né? E aí depois disso foi quando eu comecei a ir para casa dos tios, das tias. Aí já não valeu a pena mais, né? Porque aí é outra história, aí é outro vídeo, porque eu não me dava com meu padrasto, e aí eu discutia com meu padrasto, envolvia minha mãe, e houve muitas coisas, e minha mãe e meu padrasto hoje não estão aqui para se defender, e tudo isso já foi perdoado, gente. Eu só tô comentando aqui com vocês, fazendo esse vídeo, porque quando a gente fala de uma coisa, parece que vem outra em seguida, e eu lembrei agora disso. Mas isso faz parte do passado já no meu coração, né? Mas essa época com a minha avó foi muito bom.
E aí depois eu comecei a ir pra casa das tias, pra casa dos tios, ajudar. E aí já não foi bom, não. Já não foi tão bom, não, como era com a minha avó e com a minha bisavó, né? Então, e aí ficou saudades dessa época. Ficou saudades dessa época. Que época maravilhosa, gente. Época em que as crianças brincavam com panelinha de barro, sabe? Brincava com... Ai, como é que chama? Espiga de boneca, de milho fazendo que era boneca, espiga de milho fazendo que era boneca. Essas coisas, sabe, de antigamente, que hoje em dia não tem mais. Hoje em dia, as crianças de hoje em dia só querem saber de computador, celular, essas coisas, né? Mas aí é outro vídeo, outra conversa, né? E é esse o vídeo de hoje, gente. Só para vocês saberem que teve pessoas que marcaram a minha infância, a minha história e que marcaram com coisas boas, com coisas boas. Então eu lembro dessa época da minha avó, do meu avô, com saudade. Sinto muita saudade dessa época. Da minha bisavó, sinto muita saudade mesmo. Dessa minha tia Alice, que foi boa para mim, muito boa para mim, tia Alice. Me tratava bem, nunca me judiou, nunca me maltratou e a gente viveu uma época bem, né? E por sinal, nesse vídeo, eu quero falar de uma pessoa que era filha da minha tia Alice. O nome dela era Cida e ela sumiu. Ninguém tem notícia, ninguém tem contato mais. A gente lembra muito dela, toda a família lembra, mas até hoje ninguém tem notícia, ninguém sabe onde anda essa minha prima Cida. Cida, filha de tia Alice, de Agrestina, família de Raimunda e de Antônio da Carroça. Quem sabe, fazendo esses vídeos, uma hora não chega até ela e ela se comunica com a gente. Ai, tomara a Deus que isso aconteça, porque a gente sente saudade de Cida. E Cida sumiu e não deu mais notícia, e a gente não sabe o motivo, e até hoje ninguém tem notícia dela, gente, acredita? Minha prima Cida, filha de tia Alice e de seu Joaquim, sumiu, nunca mais tivemos notícia. E às vezes a gente lembra dela, muitas vezes a gente lembra. Onde será que tá Cida? Sumiu. Mas é da cidade de Agrestina e da família de Antônio da Carroça e de Dona Raimunda, mãe de Ivete, de Graça. Cida, que bom se você visse esse vídeo e se comunicasse com a gente. Tomara que chegue até você esse vídeo. Eu sou a Rosa, filha da Neuza. Tá bom? Esse é o vídeo de hoje, gente. Foi até bom fazer esse vídeo, porque eu falei dessa minha prima Cida. E do jeito que tá a internet, todo mundo tem contato com a internet, né? Hoje em dia, até nas roças, em todo lugar tem internet. E quem sabe nos chega até a Cida, nossa prima, e ela nos procura, se comunica com a gente através desse vídeo e dá notícia, tá bom? Beijo, Cida. Beijo, gente. Não é Cida, é gente. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Tá bom? Boa noite e até amanhã. Espero que vocês gostem do vídeo. Eu falei Cida sem querer. Mandei beijo pra Cida. Mas tá valendo do mesmo jeito. Então é beijo pro pessoal que tá vendo o vídeo. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. Espero mesmo. E amanhã eu faço mais vídeo pra vocês, tá bom? Contando mais um pouco de tudo, né? E a gente vai dar risada e se divertir e se comunicar. Gente, deixa os comentários aí embaixo o que vocês lembram da infância de vocês, o que marcou para vocês a infância de vocês, né? E quem marcou na vida de vocês, do que vocês lembram, a época boa da vida de vocês. Eu lembro um monte de coisa, só que se eu for pôr esse vídeo vai ficar enorme esse vídeo, mas eu lembro de um monte de coisa, de um monte de gente que me fez sorrir, que me trouxe alegria e que eu gostei de conviver junto, tá certo?
Então tá bom, fiquem com Deus. Boa noite, desculpa aí as falhazinhas que tem no vídeo. Eu ainda não sei editar os vídeos. Tô aprendendo, gente, porque eu tô aprendendo ainda a mexer com o YouTube. Então eu não sei ainda editar os vídeos. Às vezes quem edita pra mim é minha filha. Eu passo o vídeo pra ela e ela edita pra mim. Mas a maioria deles não precisa, né? Então tá bom, gente. Boa noite, fique com Deus. Até amanhã. Deus abençoe a todos, tá bom? Desculpa aí as falhas. Mais uma vez eu peço desculpa, tá bom? Um beijo.